Se esse trader tem uma relação de 7:1 no risco-retorno, significa que nos trades, nas operações vencedoras, em média, ele ganha R$100. Tá? R$100 em média nas operações que ele ganha. E nos trades que ele perde em média, tá? R$700. Então, risco-retorno de 700 para 100, ou seja, de 7:1. E se fosse 1.400 para 200? Também seria 7:1, né? E a gente vai ver alguns outros exemplos daqui a pouco. Tem muita gente aqui que eu sei que esse conceito já está bem claro, que sabe disso muito bem, mas nós temos muitas pessoas iniciantes aqui também, e isso precisa ficar bem claro para todo mundo. E aí, outra pergunta que eu faço, para quem já tinha esse conceito bem claro é, você sabe qual é a sua relação risco-retorno? Não a da sua técnica, não a da sua estratégia operacional, aquela que você vem obtendo, né? Porque uma coisa é o que a técnica operacional nos diz. Eu opero com risco-retorno, buscando um risco-retorno 2:1, eu opero buscando um risco-retorno 1:4, 1:3, 1:1. Beleza, isso é a técnica, né? Mas na prática, o que você tem executado no mercado financeiro? Você sabe qual é esse valor? Qual é o seu percentual de acerto? Qual é a sua relação risco-retorno atual? Tem que pensar nisso, tá? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Vamos lá. Então, nas operações vencedoras, em média, ganha 100. Nos trades perdedores, em média, tem um prejuízo de 700. Isso seria o quê? Seria mais ou menos a gente dizer que após 100 trades, tá, a gente ia ter uma seguinte situação hipotética, né, pela estatística. Se tem um percentual de acerto de 85%, significa que desses 100, em 85 trades, provavelmente ele teve um lucro de R$100. Tá? Então, ele ganhou R$8.500. Nossa, que bacana, em 100 trades, né? Em 85 trades, ganhou R$8.500. Pô, que legal, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, nos outros 15%, que é o que ele errou, afinal de contas, não tem como ter um percentual de acerto de 100% no mercado, só se você não operar, daí o seu percentual de acerto vai ser 100%. Nos outros 15%, tá? Ele errou e ele perdeu dinheiro. Lembrando que não necessariamente perder dinheiro significa errar, tá, gente? Vamos mudar. Em 15 trades, com R$700 de prejuízo, ele perdeu R$10.500 na média. Ou seja, 85 trades, ele ganhou R$100, R$8.500 de lucro. Em 15 trades, perdeu 700 em cada um, dá R$10.500 de prejuízo. Logo, este resultado, este trader, teve um prejuízo de menos R$2.000. O que isso já diz para nós de cara, gente? Que não adianta ter um alto percentual de acerto se eu não tiver uma relação risco-retorno que faça essa conta fechar. Então, esse é um exemplo para mostrar para a gente que não importa, às vezes, você ter 99% de acerto, se naquele 1% que corresponde às outras operações, você perder muito, uma quantia muito, muito, muito maior do que quando você ganha. A conta não vai fechar. Tá? O Anderson colocou aqui, nesse exemplo mesmo, se fosse 90% de acerto, ainda estaria no prejuízo. Bacana, Anderson, obrigada por fazer esse cálculo pra gente, hein? Vamos para um outro exemplo aqui, pessoal. Exemplo 2, tá? Olha só, neste exemplo, o trader, ele acerta 50% das operações, meio a meio, né? Metade ele acerta, metade ele erra. Ou seja, metade ele ganha dinheiro, metade ele perde. Só que neste caso aqui, ele tem uma relação risco-retorno 1:2, ou seja, já começa a ser o que a gente chama de relação favorável. Quando ele perde, ele vai perder X, só que quando ele ganhar, ele vai ganhar o dobro de X, tá? Então, exemplificando, esse trader aqui, que opera tanto faz se é índice, se é dólar, se é ações, nas operações vencedoras, em média, ele ganha R$100. E nas operações perdedoras, em média, ele tem um prejuízo de 50. Então, quando ele perde 50. Quando ele ganha 100. É o dobro, relação 1:2. Então, naquele cálculo, pensando em 100 trades, em 100 operações, o que a gente teria? Ele teria que, em 50 trades, 50%, ele teria um lucro de R$100. E aí a gente daria R$5.000 de lucro. E o imposto de renda? Sim, Calvin, a gente está desconsiderando os custos aqui neste momento. Depois eu vou falar disso também, tá? Tá, Calvin? Fica tranquilo. Isso aqui é desconsiderando custos, tá, gente? Isso aqui é desconsiderando custos. Custo de corretagem. Bem que hoje em dia corretagem, né? Mas o custo bolsa, imposto de renda e outras coisas. Depois na planilha que eu vou mostrar para vocês, eu vou exemplificar e vou falar disso melhor, tá, Calvin? Mas obrigada por ter comentado isso. Então, esse exemplo aqui, 50% de acerto nas operações,
relação risco-retorno 1:2. Então, em 50 trades, ganhando R$100, ele teria aí uma média de 5 mil de ganho. Isso é payoff positivo, exato, Jair, tá? Em 50 trades que ele perdeu dinheiro, ele perderia R$50 em média em cada trade. Então, daria 2.500 de prejuízo. Então, o resultado dele, sem contabilizar os custos, seria de R$2.500 positivo. Ou seja, o que a gente pode comparar aqui, ó? O cara que acerta mais, necessariamente ele ganha mais dinheiro? Não quer dizer. Nesse caso aqui, o cara com 50% de acerto, uma relação 1:2, sem considerar custos, estaria ganhando dinheiro. E agora eu quero trazer um outro exemplo para vocês. Olá, aqui é a Tia Lu, do Market Minds. O vídeo que você está assistindo é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8 e 8 da noite, a gente tem aula ao vivo. É isso mesmo. E aula ao vivo é mais gostoso, por quê? Porque ao vivo eu posso ouvir você, posso responder as suas perguntas, posso interagir. Então, se você ainda não assiste essas aulas, não participa, eu te convido, eu te convoco para estar comigo toda terça-feira, 8 e 8 da noite, aqui no YouTube. Olha só, vamos continuar com 50% de acerto nas operações, ou seja, metade eu acerto, ganho dinheiro, metade eu erro, perco dinheiro. Lembrando que perder dinheiro nem sempre significa errar, tá? Só que agora a gente vai dobrar, a gente vai aumentar o nosso payoff, nossa relação risco-retorno. Agora eu vou alongar, é como se você fosse alongar os seus trades, tá? Em vez de você ganhar aí, sei lá, claro, gente, eu não estou falando que vocês para fazer isso. Depende muito da sua estratégia operacional, depende muito do momento do mercado, nem sempre alongar um trade é possível. Eu só estou usando isso aqui como exemplo. Um exemplo de um trader que tem 50% de acerto nas operações com uma relação de 1:4, em vez de ser 1:2, tá? Então, vamos supor que ele aceita aquele mesmo prejuízo, ele tem aquele mesmo prejuízo médio de R$50 numa operação. Para ser essa relação risco-retorno 1:4, significa que quando ele ganha em média R$200, tá? Então, a gente saiu aqui de um ganho médio de R$100 nas operações para um ganho médio de R$200 nas operações, mantendo o mesmo percentual de acerto. E aí, depois de 100 trades, o que a gente teria? 50 trades com R$200 de lucro, a gente teria R$10.000. Olha que grana. 50 trades com R$50 de prejuízo, tá? Ele teria R$2.500 de prejuízo. Fechando essa conta em R$7.500. Olhem a diferença. Claro, gente, números brutos sem levar em consideração os custos. Mas olhem a diferença de um payoff, de uma relação risco-retorno 1:2, com 50% de acerto, R$2.500. E uma relação risco-retorno 1:4, com os mesmos 50% de acerto. Olhem quanto dinheiro a mais este trader ganha. Então, o que isso pode dizer? Caraca, de repente, se eu conseguir alongar mais as minhas operações para ganhar mais naquelas operações ganhadoras, naquelas que eu sou bom, naquelas que eu percebo que realmente pode me dar dinheiro, olha a diferença que isso pode me dar entre eu ganhar R$2.500 e eu ganhar R$7.500. O mesmo percentual de acerto. Ou seja, eu não preciso entrar em mais operações, eu não preciso mudar muitas vezes a minha estratégia operacional, eu não preciso fazer quase nada diferente. Claro, eu tenho que analisar se é possível alongar realmente essas operações. O Rafa perguntou, qual mercado é esse? Rafa, esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, ele vale para qualquer mercado, para qualquer ativo, tá? Você pode pensar em qualquer ativo. O Jair até colocou B3, Forex, opções binárias, tudo. Qualquer coisa você pode pensar esse raciocínio aqui que a gente está fazendo, tá? Então, já mostrei e evidenciei para vocês. Alto percentual de acerto não diz nada para gente. Relação risco-retorno a gente tem que avaliar, tá? E como, às vezes, uma pequena mudança numa relação risco-retorno, não é tão pequena assim, mas como uma mudança nessa relação risco-retorno, ela pode trazer um resultado tão grande, tá? Fazendo apenas uma entrada por dia, isso? Suzane, não, tá? Isso aqui é a gente avaliar num conjunto de operações, tá? Esse payoff, ele vai te dar pela média das suas operações. Por exemplo, a sua plataforma de operação, eu não conheço como é que é em todas, mas eu sei que o Profit, com certeza absoluta, quando você abre o seu relatório lá de performance, ele traz essa informação, relação risco-retorno. Ele te diz lá qual é a sua relação risco-retorno naquele período que você está avaliando. Ele diz se a sua relação risco-retorno nos últimos dias, nos últimos meses, na data que você colocar, quanto que tem sido em média essa sua relação. E aí ele vai considerar todos os trades que você fez naquele período. Quando a gente aumenta a relação risco-retorno
retorno, minha chance de perder aumenta? Não, porque se ela continuar sendo 1, tá? Por exemplo, eu aumentei aqui, ó, de 1 para 2, eu aumentei para 1 para 4, teoricamente a minha chance de perder, ela não aumenta. A grande questão é eu saber se a minha estratégia operacional permite que eu alongue a operação, permite que eu ganhe mais na mesma operação sem o mercado voltar e me estopar. Então, isso é algo que a gente tem que avaliar. Tia Lu, e se eu tiver um stop loss de 100 e um stop gain, né? Não gosto de stop gain, não. É meta de gain, também de 100. Daí, você vai ter uma relação risco-retorno 1 para 1. Que quando você perde 100. Quando você ganha 100. 1 para 1. É a mesma coisa, Matheus. É o mesmo cálculo, tá? Quando você acerta, você vai acertar, vai ganhar um valor. Quando você erra, você vai perder outro. Ó, o Juliano falou, no índice, esse risco-retorno se torna quase impossível. Índice, o mesmo candle te tira se for curto o stop. Juliano, aí você está avaliando a questão dos valores, né? Não se apegue aos valores em si dos 100 reais na operação, dos 50 reais. Isso é só um exemplo. A questão é entender o raciocínio que está por trás. O raciocínio do percentual de acerto junto com a relação risco-retorno. Isso que eu quero que vocês entendam. Não se apeguem propriamente, eu preciso ganhar 100 reais numa operação, eu só posso perder 50. Não é isso que eu estou querendo dizer com esses exemplos. Então é o seguinte, gente, aí eu mostrei esses 3 exemplos para vocês, né? O exemplo número 1, o trader tem 85% de acerto, média dele, média de 100 trades, tá? Média de 100 trades, 85% com uma relação negativa, né? 7 para 1. Ele pode ter esse alto percentual de acerto e mesmo assim ele perde dinheiro. Tá? Exemplo 2, a gente tem aqui o trader que acerta 50% das operações com uma relação 1 para 2, risco-retorno positivo. Quando ganha, ganha mais do que quando perde, ganha um dinheirinho. Se a gente aumenta essa relação, né, esse payoff, a gente aumenta o nosso financeiro mantendo o mesmo percentual de acerto. O que isso quer dizer pra gente? Tem mais um exemplo aqui que eu botei, gente. Olha só, é um exemplo de 1 para 1. Quem falou ali que tinha um risco-retorno 1 para 1, né? Então, olha só, eu peguei esse caso aqui, o trader, ele acerta 60% das operações, com uma relação 1 para 1. Então, nos trades vencedores, em média, ele ganha 100, nos trades perdedores, em média, ele tem um prejuízo de 100 reais, após 100 trades, o que teoricamente ele teria, né? Por estatística, ganharia 66 mil reais, perderia 4 mil, fecharia 2 mil no positivo. Isso tendo 60% de acerto com uma relação 1 para 1, sem considerar os custos, tá? Então, o que tudo isso quer dizer, gente? E é o que eu quero trazer, né? A mensagem inicial que eu quero trazer na aula de hoje para a gente passar também para outros aspectos. A gente só pode avaliar o desempenho de um trader quando a gente analisa essas duas variáveis em conjunto, a relação risco-retorno e o percentual de acerto. Então, se alguém chega para você e fala assim, caraca, eu aprendi uma técnica aqui incrível, eu aprendi uma técnica que tem um percentual de acerto de 70%. Aí você pergunta, beleza, mas e como é que é o payoff? Como é que é a relação risco-retorno dessa operação? Ou quando vocês conhecem um trader que opera qualquer ativo, estratégia, e aí ele vem e fala para vocês isso. Nossa, tem um alto percentual de acerto. Beleza, mas como é que é a relação risco-retorno? Tia Lu já ensinou para vocês. Não adianta ter um alto percentual de acerto se quando você perde muito mais do que quando você ganha. Aí não adianta de nada. Às vezes, um percentual de acerto muito mais baixo te traz mais dinheiro do que um percentual de acerto alto. Então, eu quero que vocês comecem a ser mais críticos, tá? Agora vocês têm esse conhecimento, vocês sabem esse conceito, e vocês comecem a ser mais críticos para avaliar, e inclusive para analisar a estratégia operacional de vocês.